Fala, assombrados! Eu sou o Matheus, do blog assombrado.com.br, e nesse especial nós vamos falar de Nikola Tesla. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, finalmente chegou o dia da gente falar deste gênio da ciência, deste cara que revolucionou o mundo, que transformou o mundo em que vivemos e que é tão desconhecido e esquecido pela maioria da população. Estamos falando de Nikola Tesla. Aliás, quero pedir desculpas se no decorrer do especial eu falar Nikola, que eu tô acostumado minha vida inteira a falar Nikola Tesla. Eu estava assistindo os documentários para trazer o especial para vocês, eu vi que é Nikola Tesla, então me perdoem se eu errar aí a pronúncia, tá? A entonação, essas coisas, o acento, se eu errar o acento aí. Assombrados, então, quem é Nikola Tesla? Mas, Matheus, você tá falando que ele revolucionou as coisas, o que ele fez de tão importante? Bem, uma coisa chamada aí, corrente alternada, AC, que é algo que revolucionou aí a transmissão de energia. Antigamente usava a corrente contínua, defendida ali pelo Thomas Edison, só que era muito ineficaz. E o nosso amigo Tesla inventou algo chamado corrente alternada, que é o que domina o mundo hoje. É o sistema do mundo de transmissão de energia. Tudo que você está vendo aqui é corrente alternada. Além disso, ele também inventou motor de indução. Você usa furadeira, você usa liquidificador, qualquer motor usa aí uma invenção do Nikola Tesla. Ele inventou também o radar, o controle remoto, comunicação sem fio, wireless. Ele tinha o sonho aí de fazer a energia livre para todo mundo, né? Ele fez aí a famosa bobina de Tesla e muitas outras invenções. O cara era um gênio, mais de 300 patentes. Sabia que ele foi acreditado como inventor do rádio? A gente acha que é o Guglielmo Marconi, mas é o Tesla. O Marconi usou 17 patentes do Tesla para fazer o rádio. Então eles acreditaram ao Tesla depois. Em 1953, o Superior Tribunal de Justiça Americano, alguma coisa assim, eu vou falar aqui depois, falou, não foi o Marconi italiano não, foi o Tesla que inventou. Então, você já viu que o cara inventou tudo. Raio-X, ele já mexia com raio-X antes de descobrirem. Radar, ele já mexia com radar. O cara era um gênio. E todo gênio tem suas excentricidades, as suas loucuras. E ele, assim, sofria, porque tudo pra ele tinha que ser múltiplo de 3. Ele amava pombos, tá? Tinha horror à mulher com joias, principalmente brinco de pérola. Tinha que lavar a mão várias vezes. Então ele tinha algumas doideiras aí, que eu vou falar no final desse vídeo. Então, o que eu vou contar nesse especial para vocês? Eu vou falar quem é o Nikola Tesla, sua ida para os Estados Unidos, quando ele começou a trabalhar para o Thomas Edison, a hora que ele saiu e começou a Guerra das Correntes, a Feira de Chicago de 1893, as cataratas do Niágara, né, fazer ali a energia hidroelétrica. Por fim, eu vou falar ali da morte do Nikola Tesla. Esquecendo aqui do Wardenclyffe Tower, ou Torre de Tesla, acha? Que é aquele que ele ia implantar no mundo inteiro para ter energia de graça e sem fio para todo mundo, da morte dele e aí das suas excentricidades, tá? É uma história muito bonita e vamos resgatar o nome do Nikola Tesla. Ele tem que voltar a ser estudado, ele tem que voltar a ser aí lembrado pelas pessoas, porque ele revolucionou o mundo. E falando em Wardenclyffe Tower, eu fiz uma camiseta do Nikola Tesla. Olha aqui, você fã do Tesla, você fã de tecnologia, você fã de invenções, ciências e tudo mais. Olha que camiseta mais linda que eu fiz em homenagem ao Nikola Tesla. Aqui está ele, nosso amigo Sérgio aqui. E aqui está a Wardenclyffe Tower, que nada mais é do que uma gigantesca bobina de Tesla que queria levar eletricidade sem fio, através da terra e através do ar, para todo mundo. Tá? Era um sonho dele instalar várias dessas ao redor do mundo e ter eletricidade sem fio. Então, olha que camiseta linda. Tá vendo os raios que estão saindo tudo? Brilha no escuro. Dá uma olhada aí como é que é brilhando no escuro, tá vendo? É uma camiseta fantástica, bonita, única, tá? É exclusiva aqui da loja Assombrada. Paguei o ilustrador para fazer, o Giuliano Petarelli lá. Ele arrebentou com essa camiseta aqui e tá fazendo muito sucesso. Então, garante a sua, que tem cupom de desconto aqui na descrição, tá? Cupomzinho de desconto aqui na descrição. Eu tô vestindo a minha aqui, você tá vendo? Tem outra ali? É fantástica. Quem comprou só elogiou. Então vamos começar logo esse especial. Vamos começar de onde? Vamos começar do início.
Nikola Tesla. Nikola Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856. Estava tendo uma tempestade. Mas uma tempestade aonde, Matheus? Uma tempestade na aldeia de Zmijan, no Império Austríaco, perto ali da cidade de Gospić, onde é hoje a atual Croácia. E nesse dia de tempestade, 10 de julho de 1856, nasceu ali o pequeno Nikola Tesla. Até a parteira falou, meu Deus, com essa tempestade, esse vai ser um menino da escuridão. Aí a mãe retrucou, falou, não, nada de menino da escuridão, ele vai ser uma criança da luz. E aí a lenda diz que foi assim que ele nasceu, porque ele é o mestre dos raios. O Nikola Tesla ele foi solteiro a vida inteira, ele não quis casar, ele disse que casar ia comprometer sua dedicação à ciência. Lá o Bruno Borges, o garoto do Acre, né, que escreveu o livro lá, Teoria da Absorção do Conhecimento. E uma das coisas para você, se você quiser absorver conhecimento, é não casar, não ter filhos, porque isso vai demandar tempo para você cuidar da família, ao invés de você poder estar estudando. Então o nosso amigo aqui, o Tesla, pensava assim, ele nunca se casou. E ele era poliglota, ele falava várias línguas fluentes. E acredita-se que ele tem a memória fotográfica, que ele teve, né, melhor dizendo, memória fotográfica. Ele conseguia pegar um livro, ler o livro e lembrar o livro inteiro de cabeça. Uma outra coisa interessante é que ele memorizava, ele vislumbrava na sua mente um projeto e via funcionando. Só depois ele colocava no papel. Existia também algo aí que o atormentava, aquelas clarões de luz que explodiam nos seus olhos. E esses clarões aí faziam ele ver as coisas, ou ele ficava cego temporariamente. É uma história muito bizarra, né, esses tais clarões de luz. Ele estava assim, dava um clarão de luz, e aí ele tinha lampejos aí de invenções para ele fazer várias coisas. Olha que coisa bizarra, né? Bem, então ele cresceu ali no Império Austríaco ali, que hoje é a Croácia, filho de pais sérvios, e ele andou pela Europa estudando e trabalhando, até que um dia ele resolve vir para os Estados Unidos. O homem que fez tudo isso acontecer nasceu na Croácia em 1856, à meia-noite, durante uma tempestade elétrica. Tesla começou a carreira como engenheiro elétrico em uma empresa de telefonia em Budapeste em 1881. Em 1884, aos 28 anos, Tesla se mudou para os Estados Unidos com pouco dinheiro e uma carta de recomendação de seu patrão para Thomas Edison. O texto era simples. Conheço dois grandes homens. Você é um deles. Este jovem é o outro. Mudança para os Estados Unidos. Ele mudou para os Estados Unidos com pouco dinheiro no bolso e uma carta do seu ex-chefe falando, ó, conheço dois homens aí prodígios. Você, que é o Thomas Edison, e esse rapaz que está aí na sua frente, Nikola Tesla. Era para ele procurar o Thomas Edison nos Estados Unidos, que ele tinha uma empresa, né, o Thomas Edison, mexia ali com suas lâmpadas, corrente contínua, a eletricidade. E foi o que aconteceu. O Tesla desembarcou nos Estados Unidos, foi para Nova York, falou lá com o Thomas Edison e o Thomas Edison o contratou. No início, ele ficava fazendo o quê? Reparando e instalando lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas antigas que você não pode nem mais comprar hoje em dia. Mas aí ele começou a progredir na empresa e começou a redesenhar até as máquinas da companhia ali do Thomas Edison. Inclusive, ele fez 24 máquinas que se tornaram padrão na companhia. E ele estava ali trabalhando, o Nikola Tesla, quando ele olhou e viu que aquelas máquinas de corrente contínua não eram muito bem desenhadas. Aí ele virou para o Thomas Edison e falou, ó, posso redesenhar suas máquinas de corrente contínua aqui? Aí o Thomas Edison falou, se você fizer isso eu te pago $50 mil. $50 mil era muito dinheiro na época. É como se fosse $1 milhão hoje. Nem a empresa do Thomas Edison tinha esse dinheiro em caixa. Mas o nosso amigo Nikola Tesla levou a sério aquilo lá e durante vários meses começou a trabalhar redesenhando ali os geradores elétricos de corrente contínua da empresa do Thomas Edison. E até que um dia ele chegou para o Thomas Edison e falou, tá aqui, olha aqui as patentes e tudo mais, vai ficar show. Agora eu quero meus $50 mil. Aí o Thomas Edison falou, você tá zoando, né? Eu tava brincando, você não conhece o humor americano. O que eu posso te dar é $10 aí e um aumento no seu salário semanal. Nikola Tesla ficou enfurecido, olhou bem pra cara dele, soltou um palavrão, isso é mentira, eu tô inventando, mas imagina a cena, né? E se demitiu na hora, falou, então eu me demito, eu não vou mais trabalhar com você. E saiu da empresa ali do Thomas Edison.
E aí ele trabalhou durante um ano escavando valas lá em Nova York para a implantação ali de fios. E ele olhava para cima enquanto ele escavava aquelas valas e via que o sistema de fios elétricos ali da cidade era um pesadelo. Tinha fio para tudo quanto é lado, assombrados. Fio, muito fio. Tanto fio que tinha lugar que você nem via o céu. Você nem viu o sol. Tinha alguns locais assim, de tanto fio que tinha nos postes. Aí ele pensou, quer saber, eu vou desenhar alguma coisa aí para eliminar essa quantidade de fios. E começou a trabalhar no seu projeto de corrente alternada, que é um processo muito mais eficiente de transmissão de energia do que a corrente contínua. Isto aqui é um cabo de corrente contínua que conduzia cerca de 1 milhão de watts para iluminar um quarteirão de Nova York. Usando a corrente alternada do sistema de Tesla, um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. A diferença entre CA e CC está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Para que a CC aconteça, deve haver um fluxo contínuo de elétrons ao longo do cabo de um polo negativo a um polo positivo. Tesla desenvolveu um sistema de geradores CA que alternavam corrente elétrica entre polos positivo e negativo em 60 ciclos por segundo, que podem ser aumentados e transmitidos centenas de quilômetros a mais que a corrente contínua. E ele fez ali as patentes, registrou e mostrou para um rapaz chamado Westinghouse, que era rico ali e tinha uma empresa de energia na época. O Westinghouse comprou dele essas patentes por $60 mil, tá? Um bom dinheiro. Deu algumas ações da empresa para ele e contratou-o para trabalhar em sua empresa. Além disso, Nikola Tesla ia receber dinheirinho, 2,5 dólares por cada HP que fosse produzido. Então era um contrato vantajoso. Agora imagina a cena. Você tem lá o Thomas Edison, um famosão já, tá? Que criou a corrente contínua, só que era ineficiente, vai defender seus interesses. E tem a do Westinghouse, que está ali trabalhando com o Tesla, o ex-empregado do Thomas Edison, que quer acabar com a corrente contínua porque tem um sistema mais eficiente, a corrente alternada. Isso foi em 1891 e aí começou a Guerra das Correntes. A Batalha das Correntes. Então qual vai vencer, assombrados? A corrente contínua ou a corrente alternada? Era que nem antigamente a batalha lá do Blu-ray. Era Blu-ray contra o... nem lembro o nome do outro, que ia ser o padrão de disco. Era... até esqueci, tá vendo? Até esqueci, era Blu-ray com... Bem, depois vocês coloquem aqui pra mim nas opiniões. Quem vai vencer a Guerra das Correntes? Quem vai manter o sistema atual de transmissão de energia? Vai ser o Thomas Edison com a corrente contínua, que é extremamente ineficiente, não consegue retransmitir a energia a muitas distâncias, é a poucos quilômetros que consegue, aí tem que ter mais uma unidade retransmissora, e usa uns cabos dessa grossura aqui para levar a energia, ou a corrente alternada, que pode ser transmitida a centenas de quilômetros e leva cabos muito mais fios. Quem tinha dinheiro e fama na época era o Thomas Edison, que é o que você conhece. Sabe o que ele fez? Ele começou então a falar que a corrente alternada era mortal. E para isso ele pegava animais e matava com a corrente alternada. Sim, ele fazia demonstrações públicas de animais sendo mortos. Ele pegava cães, gatos da rua, pegava bois, cavalos e finalmente chegou a pegar um elefante. Sim! O elefante, uma elefanta, né? Uma alha, né? Acho que nem usa mais alha, chamada Topsy. E existe uma filmagem no YouTube dessa cena, o Thomas Alva Edison filmando aí, eletrocutando um elefante para mostrar os perigos da corrente alternada. E ele também queria cunhar um termo chamado Westinghoused, que é ser eletrocutado, para mostrar que era muito perigoso você ter corrente alternada na sua casa. Sabe o que mais que ele fez? Ele não defendia pena de morte, mas para mostrar como a corrente alternada poderia ser fatal, construiu algo chamado cadeira elétrica. Sim, meu amigo assombrado, a cadeira elétrica foi inventada aí como uma forma de combater a corrente alternada. E a primeira vez que foi usada não deu muito certo. Foi no dia 6 de agosto de 1890. Os técnicos não souberam calcular a tensão necessária para eletrocutar o preso, um homem chamado William Kramer. E quem viu a cena ficou horrorizado. Dizem que saiu a coluna vertebral do bicho, pegava fogo e ele não morria.
Foi algo bem sujo, então, como você pode ver, assombrados. O Thomas Edison jogou pesado, matando animais em público, construindo a cadeira elétrica, tudo para aterrorizar a população, dizendo que se eles tivessem corrente alternada em casa, eles poderiam morrer, que era para manter a corrente contínua inventada por ele, e onde ele investiu, colocou muito dinheiro ali, né, produzindo as suas lâmpadas e tudo mais, que aquela era segura. Nossa, aquilo lá era seguro. E isso foi 2 anos, durou 2 anos essa batalha aí das correntes. Até que veio algo chamado Feira de Chicago de 1893. Edison lançou uma campanha propagandista que mostrava os perigos da corrente alternada. Para o público, ele dizia que eram feitas experiências terríveis em que animais eram eletrocutados com corrente alternada. Edison convenceu o estado de Nova York a utilizar a energia CA de Tesla e Westinghouse na primeira pena de eletrocução em 1892. Um repórter a chamou de espetáculo mais horripilante que um enforcamento. Edison apelidou a técnica de Westinghousing. Seja eletrocutando animais ou eletrocutando prisioneiros, a verdade é que ninguém queria aquilo dentro de casa. Em 1893, a cidade de Chicago sediaria a World's Columbian Exposition, ou simplesmente Feira Mundial de 1893, em Chicago, que foi criada para homenagear os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América do Norte. Foi a 15ª exposição como esta realizada no mundo, a segunda lá nos Estados Unidos, e ela foi montada próximo ao Lago Michigan, em uma área de 2,4 quilômetros de área de exposição e mais de 200 instalações. Tinham pavilhões nacionais, inclusive tinha um pavilhão do Brasil nessa feira. 26 milhões de pessoas visitaram essa feira. Foi uma feira revolucionária. Ali eles mostravam as invenções, sabe? Mostraram o chiclete, por exemplo. E uma das coisas que eles queriam mostrar era, tipo, uma casa, uma cidade com energia elétrica. E eles queriam eletrificar a feira. Então pediram para as empresas mandarem aí as suas propostas, quanto elas cobrariam para instalar lâmpadas e iluminar aquela feira lá. E aí o Thomas Edison mandou uma proposta, o Westinghouse mandou outra mais vantajosa. O pessoal fechou com o Westinghouse. O Thomas Edison ficou bravo da vida, falou, puxa vida, eu perdi uma chance de ouro de demonstrar minha corrente contínua. E aí, sabe o que ele fez? Em outro jogo sujo, ó, você tá vendo que o Thomas Edison joga sujo, cara. Ele falou, seu Tesla, você venceu, mas você não vai poder usar minhas lâmpadas, minha patente de lâmpada, você está proibido de usar minhas lâmpadas. Então ele precisava fazer 250 mil lâmpadas em 6 meses. O que o Tesla fez? Foi lá, estudou e fez uma lâmpada muito melhor. Ai, meu Deus do céu, fez uma muito melhor. E aí em 1893, acendeu ali, o presidente americano pegou que nem um interruptor e iluminou a feira. 200 mil lâmpadas foram acesas. Isso deixou todo mundo de boca aberta, foi sucesso. O Tesla foi alçado à fama instantaneamente. Ele e a empresa, a Westinghouse. Foi o Tesla, todo mundo começou a conhecer ele por causa disso daí, dessa iluminação ali. Aliás, tinha um pavilhão dele lá, mostrando ali suas maravilhas elétricas que ele tinha já inventado. Em 1893, apesar da má publicidade, Tesla e as empresas Westinghouse venceram licitação para a iluminação da Feira Mundial de Chicago, a primeira feira de eletricidade do mundo. Edison, que fez uma oferta insatisfatória, ficou frustrado por perder a oportunidade e se recusou a deixar Tesla usar a patente das lâmpadas elétricas. Em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland pressionou um botão e mais de 200 mil lâmpadas incandescentes de Tesla iluminaram a feira. Foi um sucesso monumental que anunciou a era da iluminação elétrica moderna. Tesla foi um mentor intelectual e gênio que tornou a feira possível. E seu nome ficou conhecido no mundo todo depois disso. Só teve um pequeno problema. A Westinghouse mandou um valor muito baixo. E ela gastou muito mais para fazer a feira do que ela conseguiu de crédito, então ela ia fechar. Centenas de empregados iam embora. Nikola Tesla virou para o seu Westinghouse e falou, quer saber? Eu vou rasgar o meu contrato aqui com vocês, onde eu ia ganhar 2,5 dólares por HP, né? Horsepower produzido, para você salvar a sua empresa. Você não precisa me pagar mais.
olha o gesto do Nikola Tesla. Se ele tivesse mantido esse contrato, ele teria ficado com muito dinheiro até o resto da sua vida. Só para adiantar, ele morreu pobre. Pobre, aliás, ninguém sabe o dia certo que ele morreu, porque ele ficou esquecido num quarto de hotel. Esse contrato valeria trilhões de reais hoje, de dólares. Já pensou? Trilhões de dólares. E ele não, num gesto altruísta para salvar a empresa, ele falou, não, eu não quero isso daqui não. Fica para você, eu estou trabalhando em outros projetos, eu vou ganhar dinheiro de outra forma. E não é que surgiram novos projetos? As cataratas do Niágara. O dinheiro não tem tanto valor como os homens dão a ele. Todo o meu dinheiro foi investido em experiências com os quais fiz novas descobertas, permitindo à humanidade ter uma vida mais fácil. Após a feira de Chicago, né, que foi um sucesso, o pessoal lá deu para a Westinghouse um projeto ambicioso, que era colocar aparelhos ali na catarata do Niágara para produzir energia. Energia hidrelétrica, as famosas hidrelétricas, a primeira hidrelétrica do mundo foi nosso amigo Tesla que fez. Então eles trabalharam duro ali para fazer obter energia da água caindo ali naquelas cataratas do Niágara e iluminar a cidade de Buffalo, que ficava a 30 quilômetros do local. Eles não sabiam se a água ali que caía era suficiente para produzir energia para chegar até Buffalo. E o Tesla falou, meu amigo, o tanto de água que cai aqui, dá para iluminar a costa leste americana inteirinha. Dá para fazer isso daqui sim. E aí ele foi lá, desenhou os geradores, tá? Desenhou tudo isso daí e conseguiu fazer a usina. E levou a energia por 30 quilômetros até a cidade de Buffalo, que foi a primeira cidade no mundo, então, a ter energia aí disponível através de uma fonte contínua, né? A usina hidrelétrica ali nas cataratas do Niágara. Os motores ali, tudo que o Tesla inventou tinha o nome dele, só que hoje aí foram substituídos, né? E tudo, o local também mudou. E aonde era o galpão com a primeira hidrelétrica aí do mundo, tal, é um lugar esquecido hoje, com pó. Tem uma estátua do Tesla lá na frente, sentado assim, as pessoas passam por lá, nem faz a menor ideia do que o Tesla fez ali, a primeira hidrelétrica do mundo. A empresa do Thomas Edison mudou de nome, foi General Electric. Essa General Electric que você conhece aí, tem mais de 330 mil empregados a empresa hoje, tem um lucro aí de mais de 10 bilhões de dólares. Ela mudou para a GE e ela ficou um pouquinho brava por ter pedido também a licitação para as cataratas do Niágara. Aí eles, com forma assim de agradar todo mundo, falaram, não, mas nós vamos dar uma coisinha para vocês. Nós vamos dar o contrato para a construção das linhas de transmissão até a cidade de Buffalo. Tá vendo? Então eles agradaram os dois. A Westinghouse fez os geradores lá, né, para captar a energia ali das águas. E a General Electric, né, a companhia do Thomas Edison, fez ali a construção das linhas de transmissão para a cidade de Buffalo. Em 1893, depois de presenciar o sucesso de Tesla e Westinghouse na Feira Mundial de Chicago, a Comissão das Cataratas os premiou com um contrato de utilização das águas para gerar corrente alternada. Nas cataratas, Tesla projetou e construiu um complexo sistema de motores e geradores para produzir energia CA. Em 1896, a primeira estação hidroelétrica CA a longa distância foi inaugurada e Buffalo foi a primeira cidade a receber eletricidade por transmissão de energia. Os prédios de um dos locais históricos mais importantes do mundo moderno foram abandonados. E quanto ao homem que criou tudo isso, apenas uma estátua isolada celebra sua incrível descoberta. Wardenclyffe Tower e o sonho da eletricidade sem fio. Assombrados, o Tesla inventou um equipamento muito louco chamado bobina de Tesla, a famosa bobina de Tesla, que ela aumenta o quê? Aumenta a voltagem da eletricidade até milhões de volts. Se você coloca ali uma tomada de 110 volts, ali ele amplifica para 500 mil volts, 1 milhão de volts, 12 milhões de volts. E isso daí gera uma nuvem de energia no ar. É como se fosse o rádio, a onda de rádio. Aqui tem ondas passando por mim aqui de rádio, de celular, de tudo, mas não afeta o corpo. A mesma coisa ali que a eletricidade. A bobina do Tesla gera ali correntes elétricas ao redor da gente que não influencia no nosso corpo. E aí você pode ter energia sem fio, wireless. O Tesla pegava uma lâmpada, ele levava lá perto e aí ela acendia, só de se aproximar a bobina do Tesla. A transmissão sem fio de energia foi citada inúmeras vezes e aparecia nos sonhos mais loucos de Tesla.
A chave para entender essa ideia singular é uma peculiar, porém poderosa invenção que Tesla patenteou em 1891, aos 35 anos. Ele a batizou de bobina de Tesla. Nada parecido havia sido feito antes. A bobina de Tesla é uma bomba elétrica gigante. A bobina de Tesla eleva a voltagem normal de 120 para mais de 500 mil volts. Imagine eletricidade correndo pelo fio da mesma forma que água saindo de uma mangueira. A corrente pode ser comparada ao fluxo de água e a voltagem à pressão da água. Quando se coloca um bico na mangueira, a força da pressão da água aumenta significativamente, enquanto o fluxo de água diminui. Uma bobina de Tesla age de forma parecida. A corrente de baixa voltagem é enviada por meio de uma bobina primária. Em seguida, é transferida através de uma bobina secundária muito mais comprida. Ela diminui a corrente, mas aumenta a voltagem. Isso torna a bobina um transformador. Utilizando uma enorme bobina de Tesla, o inventor pretendia encher a Terra e a atmosfera de energia elétrica. Ele acreditava poder usar a Terra como condutor natural de eletricidade e enviar energia para o mundo todo. Em resumo, a Terra agiria como uma gigantesca tomada elétrica. Então ele pensou, e se eu maximizar essa bobina aqui e fazer uma coisa bem grande? Eu acho que eu consigo transmitir energia para o mundo inteiro. E ele fez os experimentos no laboratório dele em Colorado Springs, fez um negócio de 25 metros de altura, e ele conseguiu energia até 1,5 km. Então ele falou, se eu fizer uma maior de 57 metros de altura, eu acho que vai dar certo. Vai ser a primeira de muitas e o planeta Terra vai ser inteirinho beneficiado. Vamos ter energia para todo mundo livre e sem fio. Olha que beleza. Aí ele precisava de dinheiro para fazer isso, né, assombrados? Foi atrás de quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro na época era o JP Morgan. E aí ele explicou para o JP Morgan como investidor principal deu 150 mil dólares, que é algo como 3 milhões de dólares atualmente. E aí o Tesla começou em 1901 a construção da Wardenclyffe Tower, 57 metros de altura, uma estrutura ali bem trançada, né? Feita com um hexágono embaixo, ali em Nova York. Aliás, tem as ruínas. Você pode pegar aí no Google Maps, só digitar ali Wardenclyffe Tower e vai te levar até ali. Você vai ver que a rua chama Rua Tesla. E a hora que a galera descobriu que estava à venda, fizeram um crowdfunding e compraram o local, tá? Para guardar a história do nosso amigo Nikola Tesla. Só que o que aconteceu? Ele estava lá fazendo essa torre e ele estava falando assim pro JP Morgan, que a minha torre aqui, eu vou poder transmitir energia, fotos, música, tudo. Tipo, internet, ele ia poder transmitir tudo por lá. E o Tesla, o JP Morgan, nossa, que legal, vou poder lucrar um monte. Só que aí o Marconi fez a primeira transmissão de rádio, que era uma das funções da Wardenclyffe Tower do Tesla. JP Morgan, então, segundo uma corrente, por causa do Marconi, cancelou a verba. Outra já diz que é porque ele viu que o Tesla estava conseguindo, ia levar energia sem fio para todo mundo, contrariando os interesses ali que eles queriam lucrar. Falou, quer saber, eu vou acabar com isso daqui agora. Parou o financiamento. Tesla ainda tentou manter ele mesmo a torre, com seu dinheiro, mais suas patentes mais lucrativas, e estavam expirando. E ele ficou sem dinheiro. Em 1905, seus últimos funcionários foram demitidos e ela ficou abandonada, até ser implodida ali na data de 1915. Mas mesmo os visionários precisam de dinheiro. A fim de convencer o empresário JP Morgan a investir 150 mil dólares na construção de Wardenclyffe, Tesla prometeu que a torre renderia milhões na transmissão de mensagens, notícias, músicas e até fotografias para qualquer parte do mundo. Em parte, foi o timing que levou Wardenclyffe à ruína. Em 12 de dezembro de 1901, enquanto Tesla trabalhava na rede de energia, Guglielmo Marconi passou à frente e transmitiu com sucesso um sinal de rádio através do Atlântico. Em 1905, enquanto ainda em construção depois de incríveis exibições elétricas, o projeto Wardenclyffe foi abandonado e logo depois destruído. Esse fato acabou com o Tesla, deixou ele muito chateado, porque ele queria pegar a torre dele, que eu fiz a camiseta aqui, e levar a eletricidade para o mundo. Ele ia enterrar
35 metros de profundidade, canos para eletrificar a Terra e ia levar pelo ar também. Olha aqui, ó, era esse negocinho aqui que ele construiu um. Aí ele ia construir vários outros ao redor do mundo, mas não deu certo. Morte solitária. O Tesla ficou arrasado, então, que não deu certo seu projeto aí do Wardenclyffe Tower e também com o prêmio Nobel por Marconi, com a invenção do rádio. Isso acabou com ele, arrasou ele e fez ele entrar numa profunda depressão, de onde ele ficou para sempre, até o final da sua vida. Ele se refugiou em seu laboratório, que era onde ele gostava de ficar, continuou trabalhando em outras coisas, em outras invenções, inventou ali o controle remoto, a máquina de terremoto, o raio da morte, eu vou falar isso mais pra frente. E o fato é que ele ficou ali triste, passou os últimos 10 anos da sua vida no Hotel Nova Yorker, e ele era o quarto dele, o número do quarto tinha que ser divisível por 3, tudo era múltiplo de 3, a comida tinha que vir múltiplo de 3, era uma doideira geral. E ele adorava o quê? Pombos, ele gostava demais de pombos. E aí, numa das suas últimas entrevistas, ele disse o seguinte: venho alimentando os pombos, milhares deles, há anos, mas havia um pombo, um pássaro bonito, branco puro com detalhes cinza claro em suas asas. Aquele era diferente, não importa onde eu ia, aquele pombo iria me encontrar. Quando eu queria ver ela, só tinha que desejar e chamá-la para que ela viesse voando até a mim. E amei aquele pombo. Eu o amava como um homem ama uma mulher. E ela me amava. Então eu estava deitado na minha cama no escuro, resolvendo problemas como de costume, e ela voou pela janela aberta e ficou na minha mesa. Eu sabia que ela me queria. Ela queria me dizer algo importante. Então me levantei e fui até ela, até o pombo. Quando eu olhei, eu sabia que ela queria me dizer. Ela estava morrendo. E então eu saquei sua mensagem. Vinha de uma luz de seus olhos, poderosos feixes de luz. Uma luz mais intensa do que eu já tinha produzido pelas lâmpadas mais potentes em meu laboratório. Quando aquele pombo morreu, algo saiu da minha vida. Até aquele momento eu sabia, com certeza que iria completar meu trabalho, não importa o quão ambicioso fosse. Mas quando algo como aquilo saiu da minha convivência, eu não sabia que o trabalho da minha vida tinha acabado. Eu sabia que o trabalho da minha vida tinha acabado. E ele morreu, acredita-se, no dia 7 de janeiro de 1943, com 86 anos. A data não se sabe ao certo, porque a camareira resolveu entrar lá, que já fazia vários dias que não viu Tesla, e encontrou seu corpo morto. Ele morreu pobre, esquecido, comendo bolacha com leite só, num hotel ali solitário. Esse foi o triste fim de Nikola Tesla, um dos maiores gênios da humanidade. Um homem que revolucionou o mundo, o mestre dos raios. O FBI, lá o governo americano, melhor dizendo, foi rapidamente até o andar dele, recolheu ali todos os seus pertences, suas anotações, suas patentes, pegou tudo para eles. Analisaram, devolveram alguma parte ali para a família, outra para o museu do Nikola Tesla, que fica na Sérvia, e outras dizem que está guardada até hoje. Eles nunca revelaram as anotações secretas de Nikola Tesla. Então, olha que fim melancólico, era para o cara ser bilionário, rasgou a patente ali de que ele ia ganhar dólares por cada horsepower, né, HP produzido, tinha muitas invenções, mas nada disso adiantou. Ele não dava valor ao dinheiro, para falar a verdade. Ele não se importava muito, ele era um gênio, e todos os gênios têm seu grau aí de loucura. Tesla passou seus últimos anos em 2 quartos pequenos do Hotel New Yorker. Hoje, um deles, o de número 3327, ainda revela o espaço apertado em que viveu os últimos 10 anos de vida. Tesla morreu sozinho no seu quarto de hotel. Nem se sabe ao certo quando foi que ele faleceu, pois já havia alguns dias que ele não era visto. Até que, finalmente, uma camareira entrou no seu quarto, no dia seguinte à morte, e encontrou o corpo. Depois da descoberta da morte de Tesla, aos 86 anos, o governo americano confiscou suas anotações. Um homem excêntrico. É excêntrico que fala, tá, Suma? Não é louco, não, é excêntrico. O Tesla tinha ali suas excentricidades. Vou listar alguma delas para vocês. Ele dormia muito pouco, acredito que 2 horas por noite, não tocava em cabelos, não gostava de pérolas, uma vez despediu uma secretária por ir trabalhar com um colar de pérolas e tinha pavor de mulheres que usam brincos de pérola.
fazia as coisas de acordo com o número 3 e era inflexível em relação a ficar em quartos de hotel cujo número era divisível por 3. Então você não conseguia colocar o Nikola Tesla no quarto número 4, no quarto número 2, no quarto número 5. Você só conseguia colocar ele no 3, no 6, no 9, no 12, no 15, no 18, nesses números divisíveis por 3. Seus biógrafos acreditam que era misofóbico, ou seja, tinha que ficar lavando a mão toda hora, assim, sabe? Tinha pavor de germes, essas coisas. Ele ficava lá esfregando a sua mão, lavava diversas vezes a mão, com medo de pegar germes. E sabe o que ele fazia? Antes de cada refeição, ele polia cada utensílio até chegar à perfeição, utilizando 18 guardanapos, que é um múltiplo de 3. Acredita-se que ele tenha toque, não imagina, né? Se o cara ficava polindo toda vez antes de comer os talheres lá, com 18 guardanapos, ele não tem toque não, claro que ele tem. E ele tinha uma grande obsessão por pombos. Ele chegava a importar sementes para jogar para os pombos na rua e pegava os que estavam com as patas ou asas quebradas, levava para sua casa, cuidava, para o seu apartamento, né? Cuidava deles e uma vez se apaixonou por um pombo, que foi aquela história que eu li para vocês mais acima, que quando o pombo morreu, ele praticamente morreu junto. Mas a genialidade tem um preço. Tesla sofria de estranhas compulsões, tais como a necessidade de resgatar pombos feridos e cuidar até salvá-los. Ele tinha uma caixa de socorros perto da janela do quarto para tentar salvar pombos com asas e patas quebradas. Mas ele chegou a ponto de se referir a um deles como sua esposa. Disse que quando o pombo morresse, seu espírito inventivo iria com ele. Ele fazia tudo 3 vezes e morava em um quarto do hotel New Yorker com um número divisível por 3. Ele pediu o quarto 3327 e ali morou 10 anos. Ele sempre pedia guardanapos. Pedia pães e bolos cortados em 9 pedaços, ou 3 vezes 3 pedaços. Mesmo o número dos pratos ou o número das toalhas que ele recebia no quarto tinha que ser 3 ou 9. Tesla nunca se casou e afirmava ser casto. Ele tinha uma grande aflição de mulheres com orelhas furadas. Não conseguia ficar ao lado de mulheres com brincos de pérolas e dizia que seus dentes rangiam. Era como passar as unhas em uma lousa quando ele via brincos de pérolas. Algumas de suas invenções. Então, só para finalizar aqui, vou listar rapidamente algumas, tá? Ele fez mais de 300 patentes, ele tem muita coisa que ele inventou. Olha algumas de suas invenções. Responsável pela construção da primeira hidrelétrica do mundo, inventou o controle remoto, a luz de neon, motor elétrico moderno, comunicação wireless e outras coisas que tornam o nosso dia a dia mais legal. Conduziu experimentos com engenharia criogênica, patenteou mais de 100 inovações que foram usadas na criação do transistor, que é a peça primordial para os computadores, para os processadores. Foi a primeira pessoa a captar ondas de rádio do espaço, que o torna indiretamente pai da radioastronomia. Ele dizia que ele conversava com o Marte, ele captava as ondas. Ou não fala aí dos radiotelescópios de Arecibo, essas coisas. Ele desenvolveu ali um aparelho que captava essas ondas do espaço, ele não sabia. Então ele falava que eram pessoas de Vênus, pessoas de Marte que estavam tentando se comunicar com ele. A ignição elétrica dos motores a gasolina foi ele que inventou. Desenvolveu uma máquina de terremotos que quase destruiu um bairro inteiro em Nova York. Tesla também foi pioneiro na iluminação. Na Feira Mundial de Chicago, em 1893, ele apresentou a lâmpada fluorescente, que não esquentava tanto e durava mais tempo que a lâmpada incandescente de Edison. Foi o precursor das lâmpadas eficientes da atualidade. Computadores elétricos? Foi o Tesla também. Em 1943, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos acreditou-o como sendo inventor do rádio. Ele que inventou o rádio, então, para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, e não o italiano lá, o Marconi. Criou também a famosa, né, bobina de Tesla, que é a famosa aí, que leva energia aí sem fio para todo mundo, fornece energia aí sem fio. E dizem que inventou o infame, o famigerado raio da morte, que era tão poderoso que poderia abater a 300 quilômetros de distância a objetos inimigos. Só que ele ficou tão aterrorizado com o que ele tinha inventado que ele rasgou a patente para nunca cair na mão de alguém esse poderoso raio da morte. Em 1934, Tesla criou um raio mortal.
A ideia era explodir raios concentrados de partículas carregadas com milhões de volts de eletricidade, o que poderia abater frotas de naves inimigas a uma distância de mais de 300 quilômetros. Tesla aterrorizou as pessoas com a ideia de raio mortal. Até o nome raio mortal parece ficção científica, né? Eu sei que tem um navio que tem um laser ali, que eu já falei num vídeo aqui, impressionante arma laser dos Estados Unidos, que é um raio da morte também, viu? Ele abate qualquer coisa. E muitas outras invenções. Um dia, enquanto andava em um parque com um amigo, Tesla de repente pensou em um conceito inovador de um motor elétrico e o desenhou na areia. A ilustração simples se tornaria a patente do motor de indução, que mais tarde seria o gerador de energia padrão do mundo. Ele é usado em tudo, de eletrodomésticos a carros híbridos e fábricas industriais. O motor de indução funciona energizando bobinas de fios instaladas em volta de uma estrutura fixa chamada estator. Ele provoca uma corrente na bobina em um rotor. A corrente alternada na bobina faz com que os polos dos campos magnéticos ao redor dela mudem de norte para sul. A atração e repulsa entre as bobinas enquanto se alternam faz com que o rotor gire. Conclusão. Então, assombrados, você viu aqui que o Nikola Tesla foi, assim, revolucionário. Olha o tanto de coisa que ele inventou, o tanto de coisa que ele produziu, que ele patenteou. Então, por que a gente não conhece o nome dele? Você sabia? Você conhecia a história? Você já tinha ouvido falar, eu espero pelo menos, ou nunca nem tinha ouvido falar desse nome, Nikola Tesla. Agora você já sabe. Começa a dar valor a ele e explicar aí para as outras pessoas. Ó, assiste o especial que o Matheus fez do Nikola Tesla, que é muito legal, viu? É um cara aí que merecia ser lembrado. E infelizmente a gente só fala do Thomas Edison, mas o Thomas Edison passou várias rasteiras ali no Tesla. Inclusive, o Tesla foi mostrar para a Marinha Americana o radar anos antes do radar existir. Só que quem era o chefão lá? Thomas Edison. Aí ele falou, o quê? Do Tesla? Aqui não, Chechênia. Nós nunca vamos precisar usar radar em guerra. Ó, tá vendo? Mais uma vez que deixaram o Tesla para trás. Negócio do raio-x, Tesla mexeu com o raio-x antes, só que ele viu que era muito perigoso para a humanidade, então ele falou, quer saber? Não vamos mexer com essas coisas. Coitado do Tesla. Levou um azar. Era um gênio, né? Gênio excêntrico. Então, assombrados, deixa aí a sua opinião. Se você gostou desse especial, deixa o seu joinha. Não esqueça da camiseta do Tesla. Vamos homenagear o homem, ó. Usar a camiseta do Tesla. Uhul! Olha que camiseta mais bonita que brilha no escuro. Vai na descrição desse link aqui e garanta a sua, tá? Tem cupomzinho de desconto também. Assombrados, tchau! Assombrados.com.br, você não se inscreveu.